aqui agora terminando um planejamento da Terra e me veio um insight aqui através de um exercício que eu estava fazendo e eu quis muito vir compartilhar. E eu vou começar falando assim: o trabalho é a tua oportunidade, a tua grande oportunidade de entregar ao mundo o teu talento na medida em que você se permite curar-se de todas as suas necessidades pessoais. Então não é simplesmente o trabalho, né? Meu Deus, a gente passa a vida trabalhando. Não, o trabalho em si é a grande oportunidade. Quando eu era muito pequenininha, devia ter uns 6 anos, e eu declamei uma poesia da minha avó. Ela ficava dentro de um teatro, essa poesia, dentro de uma cena teatral. E ela falava: o trabalho enobrece e faz o homem crescer. O trabalho é coisa boa, dá alegria de viver. A minha avó trabalhava com esses pequenos poemas, era uma escritora. E é isso, o trabalho enobrece e faz a gente crescer. O trabalho é coisa boa e dá alegria de viver. Não o meu, Cássia, não o meu trabalho. Deus o livre, meu trabalho é uma tristeza, meu trabalho é um estresse. Então precisa analisar essa tua relação com o teu trabalho, com o teu servir. Porque o trabalho nada mais é do que a nossa oportunidade de servir ao mundo. Então eu vim como nenê, cresci e despertei em mim algo que eu tinha uma facilidade, né? Então eu tenho uma facilidade de fazer tal coisa. Então essa facilidade na fase adulta, se eu cresci dentro de um espaço seguro ou se eu tive força o suficiente para transcender isso, eu comecei a trabalhar naquilo que eu entendo que eu sou boa e aí eu entrego ao mundo. Na grande maioria das vezes a gente sabe que não é assim. A grande maioria das pessoas não trabalha no que ama, não usa a sua aptidão máxima, o seu talento máximo para entregar trabalho e por isso são tão infelizes no trabalho. Então aqui já tem um ponto. Se você está muito infeliz no seu trabalho, se o que você faz não é o que você é, esquece essa ideia de que no momento que você não está trabalhando, então você vai completar essa sua felicidade fazendo aquilo que você é bom num trabalho voluntário, com o vizinho, porque não vai ser o suficiente. Não é por acaso que o trabalho ocupa quase que o dia inteiro das nossas vidas. Porque o trabalho é uma grande escola, assim como a família é uma grande escola, o trabalho é uma grande escola de enobrecimento. Não dá para desperdiçar isso, ok? Cássia, mas eu trabalho num banco e isso não tá na minha alma, não consigo encontrar felicidade em fazer isso. A questão não é aonde você trabalha, nem o que você faz, é mais sobre qual é a sua entrega durante esse seu processo de trabalho, né? Eu trabalhei durante 14 anos, agora quando eu tô gravando esse vídeo, 14 anos, fazer 15 agora, 14 anos no mercado da moda. E eu nunca gostei do mercado da moda. Chegava a ser ofensivo para mim, alguém vir e me diminuir ao mercado da moda, o tanto que eu achava apequenado aquele círculo onde fazia com que as pessoas consumissem, emagrecessem para consumir mais e quando consumiam, e elas ficavam só naquele círculo ali. Deus o livre, eu não queria viver daquilo. Mas havia em mim uma aptidão para aquela área de atuação. O que eu fiz? Eu entrei naquela área de atuação e desde o primeiro momento que eu entrei nela, eu sabia que eu não sucumbiria àquele estereótipo. Eu encontraria o mercado da moda que faz sentido para mim e eu encontrei. Existe um mercado da moda incrível. O mercado onde eu tive contato com mulheres durante todos esses anos, onde eu tive contato com a minha parte criativa, a minha expressão criativa, pude criar roupas, forma das pessoas representarem o seu interior, trazendo para o seu exterior aquilo que elas amam, aquilo que elas querem falar, e muitas vezes não conseguem falar através da fala, mas conseguem através da forma como elas estão se expressando. Existe um mercado incrível dentro de cada coisa, então não me importa onde você está, o que você faz. Como está a sua entrega dentro da oportunidade de fazer o que você faz? E também te lembrar de que se talvez você tenha alguma coisa que você sabe que é maravilhoso, que você tem que entregar ao mundo e que você está poupando, porque isso não faz tanto dinheiro, porque isso não dá certo, é tua obrigação encontrar uma forma de fazer isso. Encontrar uma forma de fazer isso dar certo.
Muitas vezes durante a minha carreira eu atendi terapeutas, profissionais que trabalhavam com essa área da espiritualidade ou da saúde alternativa, e esses profissionais tinham em si uma questão muito similar na maioria deles, que era uma questão de que eles não conseguiam cobrar pelo seu trabalho, então eles não achavam certo cobrar pelo seu trabalho. Tinha um aspecto quase de divindade, de que eu recebi isso de Deus, esse dom de conseguir compreender, curar pelas mãos, fazer não sei o quê, e eu não posso cobrar isso. E eu sempre questionei, se você acha que a área terapêutica, por exemplo, não é valorizada, eu quero te informar que você não está valorizando. Você, quando diz, você não precisa me pagar por isso, você diz isso não vale, isso não tem valor. Compreende? Essa ideia de que não, isso é intangível, não é materializável. Bobagem. Existe a parte intangível, não materializável, e existe a parte prática, que um terapeuta atende numa maca, essa maca custou tantos reais, ele usa uma luz acesa, essa luz precisa ser paga, ele usa um espaço, uma sala, essa sala tem um aluguel, uma limpeza, uma higienização, um vaso de flor que tu coloca no canto, e tudo isso você paga com dinheiro. Ok? O mundo é abundante, com certeza. O universo é abundante, né? A espiritualidade que nos circunda é abundante, mas as coisas práticas precisam ser feitas e pagas de forma prática. E para isso, nosso trabalho vem ao encontro daquilo. Então eu te pergunto muito, como você tem se relacionado com o seu trabalho? Como você tem usado o seu trabalho para realmente fazer o que você sabe que você deve fazer ao mundo? Essa descoberta não é uma descoberta que tu tá aqui ouvindo esse vídeo e fala, então é isso. Não, ela é uma descoberta gradativa. Mais uma vez compartilhando a minha história. Eu venho cada vez mais me descobrindo, me flexibilizando e me entregando. Quando eu comecei, eu era uma menina. Tinha 16 anos quando eu comecei. Então, a minha alma é tão sábia que ela tinha consciência naquela época que ela não conseguiria entregar o meu propósito mãe naquela época, porque eu tinha 16 anos. Então, o que ela me fez? Ela me condicionou a um mercado, esse que eu contei pra vocês, né? Eu abri a minha marca, eu consegui ter muito sucesso, tenho muito sucesso nessa área até hoje, tô falando de um sucesso físico mesmo, né? De reconhecimento financeiro, de retorno financeiro. Mas ela me manteve nessa área para quê? Para que eu tivesse o contato com essas mulheres, para que eu visse as dores delas. Hoje mais cedo eu falei sobre a questão de mulheres que usam vermelho, se permitem serem vistas, chamarem atenção e tal. E isso foi um aprendizado oriundo dessa empresa. E quando eu amadureci, quando a minha alma sentiu que eu amadureci, ela começou a pegar aquilo que eu amo fazer e que estava sendo aplicado no mercado da moda e começou a me acordar para me mostrar outros mercados de atuação. Então eu comecei a fazer, há quase 10 anos atrás, as minhas entradas e especializações nas áreas terapêuticas, nas áreas de desenvolvimento humano, de treinamento comportamental, para conseguir aplicar aquilo que eu já aplicava naquela outra empresa. Eu quero que tu entenda que não é diferente. Eu começasse a aplicar de uma forma mais enfática, que eu pudesse colher um resultado melhor. Mas independente de qualquer coisa, a atividade que eu fazia não me impedia, em nenhum momento nunca me impediu de entregar o que eu tinha que entregar. Portanto, eu sempre fui extremamente feliz nas áreas diferentes de atuação, porque eu sempre consegui entregar aquilo que eu queria, que era amorosidade, falar para as mulheres que eram minhas clientes, para os homens que são os meus clientes agora, que eu vejo vocês e que eu estou aqui para crescermos juntos. Então isso foi sempre o que eu quis fazer, isso foi sempre o que eu me propus. Então, independente do que você trabalha, você tem a oportunidade de ouro de entregar algo. Tome a consciência do que é o trabalho para dentro da sua vida. Ele não é apenas algo que te gera uma renda e que com essa renda nos finais de semana ou nas tuas férias tu consegue adquirir coisas que te gerem felicidade.
O trabalho em si tem que ser a felicidade, assim, ele vai gerar mais e mais momentos de felicidade para você, mas ele precisa ser a felicidade. Você precisa estar disposto a buscar essa felicidade. Se a gente for pensar nos diferentes propósitos de vida que um ser humano pode ter. Então, vamos dizer que um ser humano veio a essa terra para servir no sentido de amar os mais velhos, cuidar das gerações mais velhas. É isso que a pessoa sente. Então, desde criança, provavelmente, ela era uma criancinha que já brincava mais com os avós, que ajudava o tiozinho a atravessar a rua, que achava um velhinho fofinho, que queria ajudar a bisa a botar a mesa do café e tal. Sempre foi aquele tipo de criança. Quando ela é adulta, talvez ela fique frustrada porque ela pense, nossa, eu sinto que eu vim nessa terra para cuidar dos mais velhinhos, é o que eu amo na minha vida. E eu não tenho dinheiro para abrir uma instituição para eles. Eu gostaria só de fazer trabalho voluntário, ajudar os velhinhos nos asilos, enfim. Então ela vive o sofrimento. Sendo que ela pode viver a alegria do trabalho. Cássia, mas ela não consegue abrir uma instituição. Mas será que essa é a única forma dela aplicar essa amorosidade, esse propósito de vida? Ou será que ela pode, por exemplo, ser enfermeira e cuidar de vários idosos? Será que ela não pode ser uma cuidadora, cuidando nas casas? Será que ela não pode fazer bolos para vender, por exemplo? E fazer bolos que os netos levem para tomar café na casa das vós, faça campanhas que incentive, que movimente isso. Será que ela não pode, por exemplo, trabalhar num banco, fazendo atendimento ali de frente, ajudando nos caixas eletrônicos e sendo aquela pessoa diferenciada, que quando tem um velhinho na fila, acompanha, conversa, escuta as histórias dele, do tempo da guerra, do tempo que a esposa dele era viva, do tempo que não sei o que, do tempo que não sei o que, escuta. Será que ela não pode ser uma faxineira de um prédio que dá mais atenção aos idosos, que ajuda, que conduz? Tu compreende que o que eu tô falando aqui são muitos exemplos soltos, mas para te dizer que se o propósito da vida de um ser humano é, por exemplo, eu sinto que a minha vida é eu me dedicar aos mais velhos, por isso eu quero criar algo para eles. E se você não consegue criar algo para eles, você vive uma frustração, eu não consigo criar algo para os mais velhos, por isso nada é bom. Todos os trabalhos têm como você ajudar os mais velhos, se esse for o seu propósito. Se o seu propósito é, por exemplo, Cássia, eu gostaria de incentivar mulheres a se sentirem melhor, a serem mais seguras de si, a levantarem sua autoestima. Quantas profissões te permitem isso? Tu pode ter uma loja de roupas e ajudar as mulheres a se desenvolverem a sua autoestima, um salão de beleza, uma clínica de estética, você pode ter uma prática terapêutica, você pode ter uma floricultura e ajudar as mulheres a trabalhar a parte da jardinagem, das flores em casa, e tudo isso trabalha muito a autoestima da mulher, muito. Você pode ter um escritório de advocacia e se especializar em casos que ajudem mulheres a se defenderem de casos ou de abusos, ou de exploração, ou de alguma outra coisa. Você pode ter uma contabilidade especializada em empresas para mulheres, ou pode ser, atende tudo, mas se especializa, tem uma área mais direcionada para isso, que é o seu propósito de vida. Ou seja, você pode ser arquiteta e fazer projetos extremamente femininos, fazendo com que mulheres se conectem aos seus projetos, e elas se conectando aos seus projetos, elas tendo o espaço delas, elas elevam a autoestima, e assim vai. O que eu quero te dizer é que o teu propósito não é o teu trabalho. O teu trabalho é a forma o lugar aonde tu vai colocar o teu propósito. Vai mudar o teu trabalho. Vai fazer por um tempo uma coisa, depois vai fazer outra coisa, inevitavelmente a gente vai mudar. E isso é bom. O teu propósito não vai mudar. Aquilo que tu sabe para que veio, aquilo não vai mudar. E isso a gente vai cada vez mais, na medida que a gente se permite, a gente vai descobrindo, sabe? A gente vai realmente compreendendo para que eu vim e como eu posso trabalhar com isso na Terra.